Prezados amigos, irmãos e irmãs em Cristo, este é o irmão Frank falando a vocês do Centro Missionário Internacional em Krefeld, Alemanha. Nós simplesmente amamos compartilhar com vocês a palavra de Deus, não somente em uma nação, mas sobre toda a terra, para cumprir aquilo que o Senhor de fato disse, que esse Evangelho do Reino tem e será pregado a todas as nações por testemunho, e então virá o fim. Esta é a nossa quinta continuação dos sermões de ensinamento que nós tentamos preparar para mostrar adiante as doutrinas bíblicas e para mostrar como Deus, desde o princípio, manifestou a si mesmo de várias maneiras através do Velho Testamento e como todos os profetas conheciam o Senhor Deus pessoalmente, receberam missões divinas e se tornaram parte do plano de salvação que eles tiveram que anunciar. Amados amigos, nós falamos especialmente sobre a divindade, que é muito essencial, e também falamos sobre as promessas dadas através do período do Velho Testamento sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador, o Messias, que viria para redimir a nós. E mostramos adiante que todas as promessas de Deus no Velho Testamento se tornaram a realidade no curso do Novo Testamento. João Batista foi um profeta prometido, como é mostrado em Isaías, capítulo 40, versículo 3, e Malaquias, capítulo 3, versículo 1, confirmado por Nosso Senhor no Novo Testamento, em Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos os 4 evangelhos confirmam o ministério de João Batista como o cumprimento do que Deus havia prometido no Velho Testamento, que ele enviaria o seu mensageiro diante de sua face para preparar o caminho para ele, para tornar os corações dos pais aos filhos e preparar um povo para o Senhor. Lucas capítulo 1, versículo 16 e 17. Então, nós mostramos adiante que as promessas sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, de todo o Velho Testamento, são uma realidade no Novo Testamento. Como foi prometido e predito, o Filho de Deus foi nascido em Belém. Ele é descrito na palavra de Deus do momento do seu nascimento ao momento da sua ascensão ao céu. E então nós vemos como as promessas foram cumpridas e também vemos como no Velho Testamento 4.000 anos vieram e partiram, e através desse período nós sempre lemos sobre o Senhor Deus, nunca sobre Pai, Filho e Espírito Santo. Deixe para lá o Deus triuno ou uma pessoa tripla de Deus. Nunca, nunca. Mas nós lemos em Salmos 2, versículo 7, Tu és meu filho, eu hoje te gerei.
O único que falou a Moisés disse: Eu sou o Eu Sou, e diga aos filhos de Israel: o Eu Sou te enviou. E amados, Ele ainda é o Eu Sou hoje. Ele ainda é o Senhor hoje. Mas Ele também teve que se tornar homem. Como homem, Ele é alguém diferente. Ele representou você e eu. Ele morreu por mim e por você. Ele teve que ser 100% homem, nascido nesse mundo, como você e eu fomos nascidos nesse mundo, mas sem pecado. Como a Escritura declara, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus, Filho do Altíssimo. Então aqui, por nossa causa, Ele se tornou homem. Como homem, Ele foi gerado. Como homem, Ele foi nascido. Como homem, Ele foi como você e eu. Ele chorou, Ele dormiu. Em todas as formas, Ele foi um ser humano. Porque nós somos seres humanos. Assim, Ele teve que deixar a sua glória. E o Senhor, Ele mesmo, teve que se tornar servo. E assim, o Pai foi manifestado no Filho. Então, se você ler 1 Coríntios, capítulo 6, encontramos aqui, no versículo 14, o texto como esse. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Agora, Deus é separado de Senhor. No Velho Testamento, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. 6.000 vezes. Agora, Deus ressuscitou o Senhor dos mortos e Ele também ressuscitará a nós pelo mesmo poder com o qual ressuscitou Jesus Cristo, o Senhor, a partir dos mortos. Em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, nós lemos: Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Então aqui nós temos uma diferença. Eu repito, o Eu Sou permanece o Eu Sou diretamente até Apocalipse capítulo 1, diretamente a Apocalipse capítulo 22, o primeiro e o último, Alfa e Ômega. Mas o que aconteceu? Nós temos que ver, no Velho Testamento, Deus revelou a si mesmo, por exemplo, como anjo da aliança, falando a Moisés e aos filhos de Israel, dando a lei. Mas no Novo Testamento, Ele não pôde revelar a si mesmo como anjo da aliança para nós. Nós estamos num corpo de carne. Então, o Salvador teve que vir em um corpo de carne para pagar o preço para nossa redenção. Para quê? Porque pecado, o pecado original e separação de Deus e da vida eterna
aconteceram num corpo de carne e sangue, com os primeiros parentes no jardim do Éden. E todos nós somos nascidos neste pecado original. E cada pessoa nascida nesse mundo tem que morrer. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Assim, nós entendemos o plano de redenção. O Senhor da glória teve que abandonar sua glória e teve que se tornar homem por nossa causa, para que nós possamos ser colocados de novo como filhos e filhas de Deus, a nossa posição original. Por isto, o nosso Senhor disse em João, capítulo 20, versículo 17, Eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Por isso, nosso Senhor disse em João, capítulo 17, Declararei o teu nome aos meus irmãos. Amados, deixe-me dizer isso diretamente, e isto diante de Deus. Chegou o tempo para mostrar adiante as revelações de Deus, a manifestação do Pai no Filho, que aconteceu no começo do período do Novo Testamento, como foi registrado em Mateus, capítulo 1. O Filho não foi nascido na eternidade. E, amados, eu tenho que dizer isto com realce. O tempo chegou para decidir se nós vamos crer o que está escrito em um catecismo ou se nós vamos crer como a Escritura diz. Minha decisão já aconteceu já faz um bom tempo. Eu não posso crer em nenhum homem, seja um homem religioso, em ninguém eu posso confiar nele, ninguém eu posso crer. E então, eu tenho que declarar no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, os verdadeiros crentes, a verdadeira igreja de Jesus Cristo não é uma denominação, não é uma igreja estatal, não é dominada por ninguém sobre a terra. Onde quer que esteja o quartel-general, a igreja de Jesus Cristo é o corpo de Jesus Cristo, existindo por muitos membros, onde Cristo somente é a cabeça. E na sua igreja, o Senhor colocou, de acordo com o que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Coríntios, apóstolos e profetas e ensinadores, e também em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Assim, nós temos que tomar uma decisão se nós vamos continuar a crer no que foi decidido em vários concílios, como em Niceia, em Éfeso, na Calcedônia, nos vários concílios da igreja, e então colocados em um catecismo. Se nós vamos crer nisso, cada pessoa pertencendo a uma certa igreja tem que crer no que aquela igreja ensina. Eu não tenho nada contra nenhuma pessoa em nenhuma igreja. Há centenas de denominações sobre a terra. Que cada um creia como lhe é ensinado. É o problema deles. Eu não estou falando às igrejas. Eu não estou criticando. Eles têm o direito de crer como creem, de fazerem como fazem. Mas eu estou falando à igreja de Jesus Cristo.
E nós estamos nos aproximando agora do retorno de Cristo, prometido em João, capítulo 14, e mostrado adiante em muitos lugares, nas epístolas que o apóstolo Paulo especialmente escreveu. O tempo da graça está chegando a um fim. Os judeus retornaram à terra prometida. 60 anos vieram e passaram desde 1948. E o Senhor disse, falando sobre a figueira, o símbolo de Israel: quando já os ramos da figueira se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que o tempo está próximo. Amigos, deixe-me dizer isto direta e precisamente. Cada ato religioso acontece nas igrejas reconhecidas, começando com no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mas tal expressão jamais foi usada no Velho e Novo Testamento. Sequer uma vez. Por que eu deveria usá-la? Se Pedro não a utilizou, Tiago não a utilizou, João não a utilizou, o apóstolo Paulo não a utilizou, por que eu deveria usar uma fórmula que de fato foi colocada e feita obrigatória para que fosse crida por todo mundo no concílio de Nicéia? Tenho eu que crer no que Atanásio, que Arineu, ou que todos os pais da igreja, como Agostinho, disseram? Eu não creio assim. Eu não penso assim. Eu penso que eu tenho que crer o que Deus disse através dos profetas e através dos apóstolos. Se você tem outra opinião, parabéns. Fique com a sua convicção, mas, por favor, deixem-me ficar com Deus e com a palavra de Deus. Agora, aonde a falsificação aconteceu de fato, e cada um que lê a história das igrejas também sabe como os manuscritos escritos à mão dos 4 evangelhos foram passados de igreja local a igreja local nas diferentes línguas aramaico e hebraico, e então, lenta, mas certamente, chegando à língua grega. Mas, amigos, Satanás enganou o povo com Mateus 28, 19. Aonde nós lemos que nós devemos pregar a todas as nações, batizando elas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E disto, os pais da igreja em Nicéia, eles assumiram que deveria haver uma fórmula e o batismo e outros atos deveriam acontecer na fórmula do Pai, Filho e Espírito Santo. E, de novo, eu digo isso com a autoridade da Santa Palavra de Deus, que permanece eternamente. Sequer um profeta ou apóstolo, em nenhuma vez, ou alguém utilizou tal fórmula, como é reconhecida pelas igrejas por todo o mundo. E, amigos, aqueles que estudam a história das igrejas, deixem eles ir ao que os homens que buscavam nas Escrituras, nas diversas línguas. E aqui nós temos o Novo Testamento de Nestle Aland, e ele afirma em Mateus, capítulo 28, no rodapé, as palavras originais em Mateus 28, 19, são
como assim? Batizando-os dentro do meu nome. No manuscrito à mão original, a fórmula no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo não era. Isso tem que ser dito clara e precisamente. Se você vai à internet, você pode achar por si mesmo aonde a modificação, onde foi colocado isso. Então, é minha responsabilidade falar para você que até mesmo a palavra de Deus caiu nas mãos do homem. E irmãos e irmãs, isto me machuca. O tempo chegou para fundamentar tudo em 2 ou 3 testemunhas. E eu desafio você, no nome do Senhor Jesus Cristo, que você encontre alguma ação ou proeza no Novo Testamento, na fórmula, no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não, não, não. Por que não? Porque não existe. Não existe na igreja do Deus vivo. Existe em todas as igrejas, isto é verdade, mas não na igreja de Jesus Cristo. E por isto, especialmente em Colossenses, capítulo 3, versículo 17, o apóstolo Paulo teve que realçar este fato, afirmando em Colossenses 3, versículo 17, e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Assim, eu respeito a palavra de Deus. Amados amigos, eu repito isto. Nós agora estamos próximos do fim do tempo da graça. E nós temos que reconhecer que a palavra de Deus jamais muda. E nós temos que confirmá-lo ou ter confirmado no mínimo em 2 ou 3 lugares. Se você vai ao ensinamento da divindade, é sempre o Deus único. Mas esse Deus único manifestou a si mesmo no Velho Testamento de várias maneiras. E nós vemos a sua manifestação em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para aquele grande propósito, nos trazer de volta à família de Deus, para nos receber de volta como filhos e filhas de Deus. A importância é agora que todos nós voltemos ao princípio. No princípio era a palavra. E como eu disse, antes do retorno de Cristo, todas as coisas têm que voltar aonde que eram, precisamente no princípio. Esse é o tempo de Deus para o povo de Deus, para buscarem nas Escrituras. Não creia em mim, mas não creia em ninguém outro. Somente creia em Deus. Creia como a Escritura diz. E você encontrará que o Espírito Santo o guiará em toda a verdade. E então, você vai reconhecer a mensagem, e você vai reconhecer o mensageiro, e você vai compreender que a palavra prometida de Deus para esse dia está chegando ao seu cumprimento agora, e os últimos estão sendo chamados para fora e sendo trazidos de volta à palavra de Deus e à revelação de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós chamamos isso
a mensagem bíblica do tempo do fim. Que Deus vos abençoe, que Ele esteja convosco. Se nós pudermos servi-lo com literatura, tratando profundamente dos diversos tópicos bíblicos, simplesmente deixe-nos saber. Sintam-se livres para telefonar, sintam-se livres para nos mandar um e-mail. O Senhor Deus vos abençoe e esteja convosco no santo nome de Jesus. Amém.